Quero dizer, Paulo Henrique, que para nós é uma honra recebê-lo aqui na Comissão de Direitos Humanos. Essa comissão, ao longo de muitos anos, presidida pelo deputado Durval Ângelo, era o foco de resistência por uma série de questões que, em nossa opinião, eram atrocidades e contra os direitos humanos em Minas, inclusive direitos de liberdade, de expressão e direitos políticos. Então, acredito que o deputado Rogério Correia, quando sugeriu que fizéssemos aqui, é também uma homenagem à resistência que essa comissão foi nos últimos anos de governo do PSDB. Aí uma opinião pessoal desse presidente. Quero dizer que também a oportunidade de ouvi-lo e ler sua obra, para mim vai ser um pouco a continuidade, talvez, de uma obra que eu li alguns anos antes, do escritor Fernando Moraes, quando ele escreveu sobre Assis Chateaubriand, Chateau, o rei do Brasil, né? Então, vários elementos que nós temos hoje de imprensa ali se encontram e tenho certeza que a literatura da sua obra vai ajudar muito a elucidar ainda, para um contexto atual, o cenário que nós temos. Sem mais delongas, passo a palavra para o senhor e o senhor fica à vontade. Muito obrigado. É inevitável que eu saúde a todos com olá, tudo bem? Quero registrar, antes de mais nada, meus agradecimentos ao deputado Cristiano Silveira, presidente dessa comissão. Quero saudar o deputado Geraldo Pimenta, o deputado professor Neivaldo, deputado Vanderlei Miranda, deputado Durval Ângelo, a quem eu devo um favor muito especial, que foi me aproximar de Leonardo Boff e poder entrevistá-lo sobre a viagem do Papa Francisco ao Equador, à Bolívia e ao Paraguai. Ele gostou muito também. E ele me deu uma entrevista fabulosa. Sim. E quero agradecer, é claro, o convite de Rogério Correia, que eu não sei como é que ele consegue se desempenhar como deputado da Assembleia Legislativa de Minas, tal a intensidade e a frequência com que nos comunicamos através do Twitter e do WhatsApp. Eu tenho certeza que ele é campeão mundial de WhatsApp e será brevemente recebido pela liderança do WhatsApp como acionista dos seus investimentos na América Latina. Mas não posso deixar de agradecer também o meu amigo Kerrison, presidente do Sindicato dos Jornalistas, com quem eu tenho uma convivência muito rica e muito profícua. Quero dizer que é uma honra estar aqui. Eu não me esqueço que aqui, com o deputado Rogério Correia, se criou um bloco Minas Sem Censura, o que dá uma ideia nacional do ambiente de obscurantismo e perseguição que foi realizado aqui durante o governo de Aécio Neves contra a imprensa independente. Ainda hoje se observam os vestígios desse trabalho funesto e eu espero que o governo atual consiga desmontar essa estrutura e esses mecanismos que foram denunciados aqui tantas vezes. Eu sei que a expressão sem censura, Minas sem censura, significou para o deputado Rogério Correia uma associação do problema de Minas com o problema mais amplo, o problema nacional, que é a questão da liberdade de expressão. Esse livro que eu escrevi, O Quarto Poder, Uma Outra História, é o resultado de aproximadamente 4 anos de trabalho. Eu comecei com a ideia de produzir um livro que fosse a história da televisão comercial brasileira, por que a televisão comercial brasileira se tornou o que é. Aos poucos eu fui interferindo nessa narrativa a minha experiência como repórter e mais tarde eu consegui reunir todas as caixas em que eu guardava as minhas anotações de repórter. Essas anotações ficavam em caixas de papelão. Eu contratei um jornalista profissional e, com a ajuda dele, eu pude catalogar todas essas minhas anotações. E, ao introduzir essas anotações na narrativa original, eu, na verdade, acabei fazendo um segundo livro dentro do primeiro livro para poder situar e explicar cada um desses documentos que eu acrescentei. O nosso presidente observou muito bem, esse livro, de certa forma, é uma tentativa mais modesta de prosseguir a obra monumental desse grande mineiro, que é Fernando de Moraes, que fez uma biografia irretocável de Assis Chateaubriand, isso é verdade.
E esse livro é uma tentativa de atualizar essa problemática, essa premissa que aqui se discutiu através desse bloco Minas Sem Censura, que é o cerceamento da liberdade de expressão. As minhas anotações começam, de certa forma, com um documento que eu consegui guardar e reter de uma conversa que eu tive com o presidente Juscelino. O presidente Juscelino não estava mais no poder, eu não sou tão velho assim. O Juscelino já tinha voltado do exílio, estava trabalhando no banco do seu genro, o Baldomero Barbará, o Banco Denasa, lá no Rio, e eu trabalhava na Veja na época em que a gente podia dizer assim na frente de senhoras que se trabalha na Veja. Hoje, ninguém pode dizer na frente de senhoras de família, eu trabalho na Veja, é uma coisa imprópria. É preferível dizer que trabalha na revista Sex. E quando eu trabalhava na Veja, eu tentei fazer com o meu amigo Mino Carta, quem eu dedico esse livro, uma matéria sobre o aniversário do BNDE, naquela época não era BNDES. E eu fui entrevistar o Juscelino, que era uma pessoa muito arredia, falava com muito poucos jornalistas, mas ele acabou topando, e essa entrevista não foi publicada por causa do regime de censura na época, porque não valia a pena, segundo os censores, recordar esse banco que nasceu durante o governo Vargas e se tornou o grande instrumento de financiamento da obra monumental que foram os 50 anos em 5 de Juscelino. A certa altura, o Juscelino me contou, e eu não anotei isso na frente dele, porque eu tinha medo que ele se fechasse. Eu anotei as questões referentes à construção de Brasília. Ele tem uma frase muito bonita que diz: eu não construí uma cidade, eu construí uma catedral. Ele diz, a certa altura, não havia recursos, a mentalidade no exterior contra nós era muito hostil. Eu saí como um corretor do país para procurar grandes indústrias. E diz também, a certa altura, que, como ele criou os grupos de trabalho, mandou os americanos embora a certa altura e foi responsável pela construção de um país com a criação de recursos próprios. Mas quando eu guardei os meus papéis e ele pôde falar de coisas mais políticas, digamos assim, eu depois cheguei em casa e anotei tudo. Então, está aqui. Trecho não anotado da conversa, num documento que eu reproduzo no livro. Por que ele mudou a capital para Brasília? Porque ele temia que a vila descesse. A vila era a vila militar, que ficava em Deodoro, e nos golpes de Estado a vila descia e derrubava os presidentes da República. E ele temia que a vila descesse porque, segundo ele, vulnerável. Eu era vulnerável à força da imprensa. A Rádio Globo, todas as noites, quando eu saía do gabinete na área administrativa e ia para a área residencial, tinha um locutor da Rádio Globo, chamado Raul Brunini, que bradava: com vocês, o maior orador do Brasil, Carlos Frederico Werneck de Lacerda. E todas as noites o Lacerda pregava o golpe contra mim. Começa aqui a minha narrativa do PIG, do quarto poder, que na verdade é o primeiro poder. Isso foi decisivo na decisão de Juscelino se mudar para Brasília, para limitar o poder do Lacerda de provocar o golpe de Estado e fazer a vila descer. Através da Rádio Globo. Tem um outro documento que eu retive, reproduzo aqui, que foi com a promulgação da Constituição de 88, ao artigo 224, abre aspas, o Congresso instituirá como órgão auxiliar o Conselho de Comunicação Social, que seria um conselho de comunicação com representantes da sociedade civil para fazer o trabalho que a Ofcom faz na Inglaterra, que a FCC faz nos Estados Unidos, que tem uma instituição com equivalente na Itália, tem outra na França, que é garantir que a TV aberta, que é um bem público, a exploração do espectro eletromagnético que nos pertence, seja equânime,
seja imparcial. E a Constituição previu isso. Aí eu conversei com o Antônio Carlos Magalhães e perguntei, esse conselho vai fazer o quê? Ele era senador na época. Ele respondeu, esse conselho não vai se instalar, se for instalado não vai funcionar. Ele parodiava aí a frase do Lacerda sobre o Juscelino. Se for candidato não será eleito, se for eleito não vai governar. E eu perguntei, mas por que não vai funcionar? Ele falou, porque a Globo não quer. E todos sabem, todos devem se lembrar que a Globo nasceu de uma trapaça legal. Ela nasceu como uma operação conjunta do Roberto Marinho com um poderoso grupo de imprensa americano chamado Time Life, que na época editava algumas das revistas mais importantes do mundo, Time, Life, Fortune, Sports Illustrated. Era um grupo poderosíssimo que queria se expandir na América Latina, se associou ao Roberto Marinho e eles criaram a TV Globo, com a desculpa de terem feito um acordo operacional, um acordo técnico. E aí houve uma CPI para estudar o acordo Time Life, uma CPI proposta pelo João Calmon, que era o deputado pelo Espírito Santo, empregado do Chateaubriand, que estava preocupado com a expansão da Globo, e o João Calmon conseguiu fazer com que a CPI se instalasse. Arrumaram ali um jovem socialista inexperiente que não teve alternativa senão aceitar a presidência dessa comissão, e ele pagou um preço caríssimo por isso, que foi o então deputado estadual Roberto Saturnino, o deputado federal pelo PSB, Roberto Saturnino Braga. Ele foi presidente da comissão e a Globo perseguiu até o último dia em que ele foi senador da República. Mas a Globo estava numa situação delicada, porque nem os militares gostavam da ideia de ter os americanos como donos de uma rede de televisão no Brasil. O Castelo Branco empurrou o problema com a barriga, deixou para o Costa Silva, e o Costa Silva incumbiu o ministro de Estado de resolver o problema da Globo, e o ministro de Estado me explicou como é que foi resolvido o problema da Globo, e eu não posso identificar esse ministro. Mas o ministro me contou o seguinte, Costa Silva queria salvar a Globo. O ministro montou uma operação financeira de financiamento. As garantias que o Roberto Marinho deu eram garantias pessoais, como uma casa no Cosme Velho, onde morou, por exemplo, a viúva Dona Lili, e uns flamingos que ela mandava buscar no México. Mas deu também como garantia receitas futuras da Globo que o Roberto Marinho sabia que ia receber. Qual eram essas receitas? Eram a publicidade de empresas do governo federal, como Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Essas empresas anunciaram maciçamente na Globo a preço de tabela e capitalizaram o Roberto Marinho a ponto dele poder comprar a parte do Time Life e, ao mesmo tempo, remunerar o Time Life pelos lucros que ele não tinha distribuído antes. Ou seja, nós pagamos para o Roberto Marinho comprar as ações da Time Life de volta. Esse é um documento que está aqui comigo, como os militares salvaram o Roberto Marinho. E eu tenho um capítulo que diz os militares deram ao Roberto Marinho uma casa da moeda, porque instalaram no Brasil um sistema de micro-ondas, permitiram que o Roberto Marinho se tornasse uma rede nacional de televisão, e, em troca, o Roberto Marinho pôde explorar a distribuição de canais de televisão pelo Brasil afora, de redes concessionadas pelo Brasil afora, que era mais ou menos como distribuir a possibilidade de você ter uma casa da moeda. Quando o doutor Tancredo Neves resolveu escolher Antônio Carlos Magalhães, seu ministro das Comunicações, homem que tinha sido do regime militar, o Ulisses Guimarães disse ao Tancredo, hoje, Tancredo, o PMDB rompe com você. É inadmissível que seja o Antônio Carlos que serviu a ditadura. O PMDB rompe com o governo. Aí o Tancredo bateu na perna do Ulisses e disse, olha, Ulisses, eu brigo com o Papa, eu brigo com a igreja, eu brigo com o PMDB, eu brigo com todo mundo, só não brigo com o Roberto Marinho. Tem um outro episódio muito revelador do poder da Globo e poder do PIG.
Quando ficou decidido que o Tancredo ia escolher o Antônio Carlos Magalhães, ministro das Comunicações, houve uma reunião lá na Vênus Platinada, na Rua Lopes Quinta do Rio de Janeiro, entre Tancredo eleito, Roberto Marinho e Antônio Carlos. Tancredo virou para o Roberto Marinho e disse: Roberto, você deveria anunciar que Antônio Carlos ia ser o ministro das Comunicações. E o Roberto, que era muito esperto, disse: não, Tancredo, você anuncia, não podemos diminuir Antônio Carlos. E foi assim que Antônio Carlos foi anunciado. E todos sabem que o prêmio que Roberto Marinho deu a Antônio Carlos foi entregar a ele a TV Bahia, que era na Bahia do Luiz Viana Filho, adversário político de Antônio Carlos. Roberto Marinho pegou a TV Bahia, tirou da família Luiz Viana, deu para a família do Antônio Carlos, e em troca, o Antônio Carlos pegou a NEC, que era uma empresa de telefonia japonesa, tirou do Mário Garneiro e deu para o Roberto Marinho. Tão simples quanto isso. É uma operação pública. O Roberto Marinho chegou atrasado na eleição do Collor. Ele era muito forte no governo Sarney, mas ele ficou atrasado no governo Collor. Ele primeiro apoiou o Quércia, depois apoiou a FIF, depois apoiou Mário Covas. O famoso discurso do Mário Covas para receber o apoio do Roberto Marinho, vou dar um choque de capitalismo, na verdade foi redigido pelo José Serpa, que era amigo e redator do Roberto Marinho, o choque de capitalismo. O Roberto Marinho chegou atrasado e precisava se aproximar do Collor. O Roberto Marinho só apoiou o Collor quando o Collor já estava na frente das pesquisas. E aí ele fez o quê? Ele tirou da direção do jornalismo, aquele que criou o jornalismo da Globo, o Armando Nogueira, e botou no lugar uma pessoa da estrita confiança do Collor, um jornalista que talvez conheçam aqui em Minas, lamentavelmente, chamado Alberico de Souza Cruz. Na véspera de cair, o Armando Nogueira me chamou na sala dele e contou a seguinte história. Há um complô do Dr. Roberto, do Roberto Irineu, filho do Roberto Marinho, do Jorge Serpa e do Alberico para me derrubar e colocar aqui alguém aliado do Collor. Foi uma conversa longa e eu cheguei em casa, anotei tudo com a minha letra perfeitamente legível, que está aqui reproduzida, e ao final da conversa, o Armando me disse o seguinte: tenho ordens do Dr. Roberto que são verdadeiras epígrafes de livro. Mal sabia o Armando que eu ia usá-las como epígrafes do meu livro. Elas dão uma ideia, a ideia da filosofia que orienta o poder do PIG. Vejam bem. Ordem número 2. Não quero preto nem desdentado no Jornal Nacional. Na ordem número 3. Se o Brizola se jogar debaixo de um trem para salvar uma criança, se a criança se salvar e se o Brizola morrer, mesmo assim você tem que me consultar para saber se pode ou não dar o nome do Brizola no Jornal Nacional. Essa ordem está em vigor até hoje, se você substituir Brizola por Lula ou Brizola por Dilma. E a ordem número 1, a mais importante, na minha modestíssima opinião, que dá uma ideia do papel da Globo e do papel do PIG. Estamos ao vivo na TV Afiada. A ordem mais importante de Roberto Marinho é o Armando Nogueira, que para mim define o que é essa imprensa que nos controla, tanto em Minas quanto no Brasil. A ordem é: Roberto Marinho não falava em a TV Globo. Era muito recente para ele. Ele falava o Globo. O Globo, para ele, reunia tudo. O jornal, a rádio, a TV, o Globo, ou seja, o Globo.
A frase é: o globo é o que é, mais pelo que não deu do que pelo que deu. Ou seja, o globo é o que é pela interdição, pela censura, pelo bloqueio, pelo fechamento, pelo controle, pelo cerceamento, por não deixar que o pobre, o preto, desdentado, tenham acesso aos meios de comunicação que pertencem ao povo brasileiro. Vamos chegar um pouco mais para perto. Vamos falar, por exemplo, do patrono do nosso governador, Aécio Neves. Vamos falar do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso era ministro da Fazenda, teve que se desincompatibilizar para poder ser candidato à presidência da República. Naquela altura não havia ainda o Plano Real. O Plano Real ainda não tinha sido feito. Mas ele precisava ir a Washington conseguir o apoio do FMI para um plano que ainda não existia, sem o que ele não conseguiria emplacar o plano no Brasil e, mais importante, com os bancos credores. E eu fui participar da cobertura dessa ida do Fernando Henrique a Washington e fiquei na antessala do diretor-gerente do FMI, um francês chamado Michel Candecis. E, ao sair, o Fernando Henrique, numa coletiva, o Candecis se virou para nós e disse: oui, favorable. Ou seja, sim, favorável a um papel em branco. Sans hésitation. Sans hésitation. Cardoso, muito trabalho a fazer. Mas o FMI pode facilitar. O programa tem a atacar a raiz dos problemas. Ao lado, o presidente do Comitê dos Bancos Credores, o Bill Rhodes, do Citibank, disse: positivo, sempre confiança em FHC. Os bancos começam a assinar os papéis do Brasil em outubro, mas é preciso um acordo com o FMI. Não havia acordo nenhum ainda, não havia plano nenhum, não havia nada. E o FMI e o Comitê dos Bancos Credores já tinham concordado com um papel em branco. Aí, vamos ver o que o Fernando Henrique disse lá dentro. E ele, candidamente, disse lá dentro, e eu anotei aqui: concessão de serviços públicos, água e gás, ajuste fiscal com privatização forte, Telebrás, privatizar, tem que mexer na Constituição, está aqui, Constituição. Vale do Rio Doce, fica para depois. E a joia da coroa, Petrobras, Constituição, está aqui. Tem que mexer na Constituição. Foi isso que ele disse lá dentro. E é por isso que o FMI e os bancos credores aprovaram o plano dele sem que ele tivesse um plano ainda. Essa é uma situação muito peculiar, muito reveladora, na minha opinião. Como é revelador também o fato de que, a certa altura do governo Fernando Henrique, houve um escândalo famoso, o escândalo da pasta rosa, em que se abriram as páginas que o banqueiro Ângelo Calmon de Sá guardava com a Caixa 2 do Banco Econômico da Bahia. E lá apareceu todo o PFL, apareceram todos os tucanos, e foi uma grande confusão. E o Antônio Carlos achava que aquilo era uma retaliação contra ele, Antônio Carlos. Porque o primeiro da lista era o Antônio Carlos, o segundo da lista era o Luiz Eduardo Magalhães, filho do Antônio Carlos e candidato à presidência da República do Antônio Carlos. E o Antônio Carlos ameaçou produzir documentos contra o Fernando Henrique. O Antônio Carlos tinha pilhas e pilhas e pilhas de dossiês. Ele fabricava dossiês. O meu amigo Fernando Moraes, que tem um livro preparado para publicar com a biografia do Antônio Carlos Magalhães, ele diz que tinha dossiê até contra mim.
E aí eu perguntei, Fernando, quando é que você vai publicar o livro sobre o Antônio Carlos Magalhães? O Fernando falou mineiramente, estou esperando o Antônio Carlos acabar de morrer. Mas lá no auge da crise da pasta rosa, eu acompanhei o Fernando Henrique em uma viagem à Malásia, e o hotel Istana, em Kuala Lumpur, às 11 horas da noite, 11p, na suíte presidencial, ele me recebeu e disse que o ACM tinha delírios como Glauber Rocha, era baiano como Glauber Rocha. Já o Luiz Eduardo Magalhães não saiu ao pai, mas à mãe, que é árabe, é como eu, um racionalista, um frio. A pasta rosa, pegaram o PFL da Bahia com a boca na botija e agora querem que eu mande prender o delegado. Mas boa parte do desespero do ACM é que ele não tem mais a Globo. Ele perdeu a Globo e sem a Globo o ACM é um tigre de papel. E aí eu liguei em seguida, beneficiado pelo fuso horário, eu liguei para o Antônio Carlos Magalhães. E aí o Antônio Carlos Magalhães disse assim: eu tive uma conversa muito dura com o João Roberto, filho do Dr. Roberto. O Globo está me sacaneando. Vocês esperem ao menos o velho morrer. Eu falei com o velho e disse que estavam me tratando muito mal. Ele insistiu, queria saber o que era, mas não adianta. Não adianta mais entrar em muitos detalhes com o Roberto mais. E aí eu anotei, senti um ACM desesperado. Ele não conseguiria me contar direito que tipo de documento tinha em mãos sobre a pasta rosa. E eu quero encerrar essa parte aqui de breve resumo das minhas anotações com um bilhete que eu tenho aqui anotado do dia 31 de outubro de 2006, às 12 horas e 45 minutos. E conto isso na frente de meus prezados e preclaros deputados do PT. Em 2006, como todos sabem, a Globo levou a eleição para o segundo turno. Assim como levou a eleição para o segundo turno naquele debate do Collor com Lula, que eu descrevo aqui totalmente como foi, nos bastidores, e como quase leva agora com a Dilma, com aquela capa falsa da Veja que o Jornal Nacional explorou entre sexta e sábado, antes da eleição de domingo. Porque até hoje nenhum candidato à presidência da República teve a coragem de questionar o calendário da Globo, que faz com que o último debate seja na sexta-feira à noite, no mesmo dia em que acaba o horário eleitoral gratuito. E, portanto, a Globo tem o sábado inteiro, desde de manhã até a noite, para torpedear os eleitores e mudar o resultado da eleição. Todos eles se submetem a um debate na sexta-feira, sem direito a revide no horário eleitoral gratuito. Todos eles. E foi o que aconteceu no primeiro turno, na reeleição do Lula. O Lula não foi ao debate. A Globo passou o tempo todo mostrando a cadeira do Lula vazia, mostrando a fotografia dos aloprados do Mercadante lá em São Paulo. E para não desestruturar, não desformatar o Jornal Nacional e poder levar a eleição para o segundo turno, a Globo optou por não noticiar a queda do avião da Gol em cima da Amazônia. A Globo sabia, todo mundo sabia, o Boechat noticiou, com 20 minutos antes do Jornal Nacional entrar no ar, o Boechat noticiou que tinha caído o avião da Gol. E para levar a eleição no segundo turno, a Globo só deu uma edição extra do Jornal Nacional depois do Jornal Nacional ir ao ar. Eu escrevi um artigo no meu blog. O primeiro golpe já foi dado, falta o segundo. O Mino Carta escreveu um artigo também na Carta Capital, denunciando a patranha do Jornal Nacional. E aí, no dia 31 de outubro de 2006, às 12 horas e 45 minutos, eu recebo um telefonema do Lula. Parabéns! Você e o Minos prestaram um serviço extraordinário. Vingança! Ponto de exclamação. Vocês desvendaram a maracutaia, disse o Lula.
Por telefone eu não posso te falar, mas eu vou combinar com o João Santana e vou te telefonar para a gente conversar sobre a democratização da imprensa. Eu estou esperando esse telefonema do Lula até hoje. Estou esperando. O Brizola dizia, nas duas tentativas que fez para ser presidente da República, dizia no horário eleitoral gratuito, que quando eu sentar naquela cadeira, a primeira coisa que farei no primeiro dia, na primeira hora, será questionar aquele monopólio. Quando foi eleito em 2002, a primeira cadeira em que Lula sentou foi na cadeira do Jornal Nacional, ao lado da Fátima Bernardes, que naquela época ainda não vendia presunto. E a Dilma, depois de eleita pela primeira vez, a primeira cadeira em que ela sentou foi no programa da Ana Maria Braga para fazer um omelete que não deu certo. E é por isso que eu vim aqui com tanto entusiasmo e tanta alegria, porque aqui nessa comissão, com meu amigo Rogério Correia, se celebrou a liberdade de expressão. Muito obrigado.